Prezados irmãos, graça e paz. Lição número 6 da nossa atual revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que esta revista ela é composta de 52 lições, divididas em dois blocos de 26 lições cada uma. O primeiro bloco está falando sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E hoje, na lição de número 6, o tema é Jesus e o estabelecimento do reino. Vai falar sobre o ministério de Jesus na Galileia, né? As curas, os sinais. Duas partes serão, tá? Hoje é a primeira parte. Nós vamos ver o que o autor da lição fala, né? Tem coisas importantes aí. E depois nós vamos tecer alguns comentários paralelos para enriquecer um pouquinho a lição. Jesus, meus irmãos, desempenhou seu ministério em várias regiões da Palestina, mas foi na Galileia que ele esteve a maior parte do tempo. Afinal de contas, a Galileia era a sua terra, foi ali que ele viveu a infância com seus pais, na cidade de Nazaré. Ali ele realizou seu primeiro milagre, em Caná, e ali ele estabeleceu a base do seu ministério em Cafarnaum, à margem do mar da Galileia. Jesus não tinha uma casa da qual se pudesse dizer que era propriamente sua. Os estudiosos creem que em Cafarnaum, a casa que ele ficou, na verdade, era a casa de Pedro, que devia morar ali, porque Pedro pescava no mar da Galileia quando Jesus o chamou. E foi aí que Jesus também curou a sogra de Pedro. E nós vamos ver então alguns feitos de Jesus na Galileia. Para isso nós vamos ler texto em Mateus, capítulo 4, depois em Marcos, capítulo 1 e capítulo 2. Mateus 4, versos 12 a 25, fala sobre o início, o comecinho do ministério de Jesus lá na Galileia. Vamos ler Mateus capítulo 4, versos 12 a 25. Diz assim, olha, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, olha o que ele pregava. Ele pregava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Eu quero destacar esse ato de deixar aqui, né? Duas vezes, deixando as redes, seguiram-no, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aí continuando, verso 23, e percorria, destaco isso também, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então nós vemos aí por esse texto que depois da prisão de João Batista, né, ouvindo Jesus que João havia sido preso, Jesus foi para a Galileia, deixou a cidade de Nazaré e foi para Cafarnaum, onde
estabeleceu residência. E na Galiléia ele começou a pregar, como vimos aí, pregar a chegada do reino de Deus, reino esse que tinha nele o seu cumprimento, segundo Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. E às vezes se fala reino de Deus, às vezes se fala reino do céu, e muito se tem discutido a respeito do que significa isso, reino de Deus ou reino do céu. E os estudiosos esclarecem que reino de Deus ou reino do céu significa o governo divino sobre nós. E em nenhum outro ser humano, meus irmãos, o governo divino se estabeleceu de forma tão absoluta como na pessoa de Jesus. E onde há o governo de Deus, aí se estabelecem coisas preciosas, maravilhosas, né? Como a paz, o amor, a justiça, a misericórdia e tudo que faz parte do caráter e do agir de Deus. E esse reino de Deus, ele tem 3 dimensões: uma dimensão passada, uma dimensão presente e uma dimensão futura. Quer dizer, o reino de Deus já veio, está vindo e virá. Já veio ao revelar-se Deus de forma crescente até a sua manifestação plena e absoluta na pessoa de Jesus, o seu Filho. Está vindo sempre que alguém permite que Deus reine sobre a sua vida ou sempre que alguém contribui para que a vontade de Deus se estabeleça no mundo, e virá um dia quando o reino se estabelecer em plenitude, lá no final dos tempos. A nossa missão como cristãos é lutar para que o reino de Deus se estabeleça nos corações e se estabeleça na sociedade em geral. Logo no início do seu ministério na Galiléia, Jesus chamou, vimos aí no texto, 4 discípulos que eram pescadores, 2 pares de irmãos, Pedro e André, primeiro par, e também Tiago e João. Pode ver aí no texto, versos 18 a 22. E eles, diz o texto, deixaram as suas atividades para seguir a Jesus. Seriam então preparados para ajudar no estabelecimento do reino de Deus, chegado, nos corações. Então, Jesus os prepararia para ajudar no estabelecimento desse reino recém-chegado, estabelecendo os corações das pessoas. O versículo 23 faz como que um resumo do ministério de Jesus na Galiléia: ensino, pregação e cura das pessoas em geral. O trabalho de Jesus sempre visou ao alívio dos sofrimentos físicos e dos sofrimentos emocionais do ser humano. Também o desenvolvimento da sua mente e, sobretudo, o benefício da sua vida espiritual, a nossa, a vida espiritual do ser humano, pela comunhão com Deus, com o Pai Eterno. E esta deve ser também a nossa plataforma de trabalho, nós que somos seguidores de Jesus, para ver cumprida a vontade de Deus de que o seu reino de justiça e paz vá se estabelecendo por esse mundo, mesmo em meio a tantos males que vemos, resultantes do pecado. E os últimos versos desse texto que lemos falam que as multidões seguiam a Jesus. As multidões seguiam a Jesus, mas muitos o seguiam com o desejo de ver satisfeitas apenas as suas necessidades físicas. Muitos. Outros queriam satisfazer as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, mas muitos seguiam apenas com o desejo de ver as suas necessidades físicas satisfeitas. E Jesus atendia a todos com compaixão. Por quê? Porque o reino de Deus visa o benefício do ser humano em todos os seus aspectos. Entretanto, meus irmãos, é bom nós abrirmos os nossos olhos, é bom todas as pessoas abrirem os seus olhos para não se dar o caso de que, recebendo de Jesus bênçãos terrenas, não recebam as bênçãos celestiais. Então, quem vai até Jesus apenas em busca de bênção física, bênção terrena, pode ser que receba, mas se não quer as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais,
corre o risco de ficar sem elas. E aí, quando termina essa realidade terrena, ficam também para trás as bênçãos que receberam, não entram na eternidade com Deus. E eu quero destacar ainda, não está aí no texto da revista, né? Mas eu quero destacar 3 verbos aí nesse texto. O primeiro verbo é o verbo arrepender, né? Jesus, quando veio pregando a chegada do reino de Deus, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em outra parte nós vamos ver que ele além de arrependimento, pregou também a fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado, então arrependei-vos e crede no Evangelho. O que significa isso? Significa que para entrar no reino de Deus é preciso arrependimento e fé. Então, primeiro destaque, observação que eu faço aí nesse texto. Outro verbo que eu destaco é o verbo deixar, né? 2 vezes aí nós vemos as pessoas sendo chamadas por Jesus, né? Primeiro Pedro e André, depois Tiago e João, deixando as redes, deixando o barco, deixando até mesmo o pai, né? Trabalho ali junto com o pai, para irem fazer a obra de Deus. Às vezes, meus irmãos, para nós fazermos a obra de Deus é preciso deixar alguma coisa. Nós somos os responsáveis por fazer a obra de Deus nos dias atuais. Quais são as coisas que nós, às vezes, né, precisamos deixar? Talvez não seja nenhum deixar definitivamente, mas, às vezes, temporariamente, de vez em quando, a gente tem que deixar para poder ir fazer a obra de Deus. Quais são as coisas que você, às vezes, precisa deixar um pouco, né, para fazer a obra de Deus? Pense nisso. E o outro verbo que eu destaco aí é o verbo percorrer. Diz o texto que Jesus percorria, né? Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando. Percorrer significa ir em busca dos pecadores. Jesus não sentou debaixo de uma árvore, numa sombra, esperando que os pecadores viessem até ele, apesar de que isso às vezes acontecia, né? As pessoas vinham até Jesus, mas ele percorria, ele saiu em busca dos pecadores. E nós também precisamos fazer a mesma coisa. Então, está aí Mateus capítulo 4, versos 12 a 25, né? O início do ministério de Jesus na Galileia. Agora, o outro trecho aí é Marcos capítulo 1, a partir do verso 21 até o verso 45, onde nós vamos ver Jesus atendendo o ser humano, a pessoa humana, na sua integralidade, na sua totalidade, né? Esse texto eu não preciso lê-lo todo, não vou ler todo agora inicialmente, mas nós vamos lendo e fazendo destaque aí, né? Primeiro, então, o verso 21, é Marcos 1, 21 a 45, primeiro verso 21. O verso 21 diz assim, que entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Uma parte importante da missão de Jesus era o ensino. E isso significa que ele se dirigia à mente das pessoas. Ensinar é se dirigir à mente das pessoas. E Jesus se dirigia à mente das pessoas, falando a elas muitas vezes por parábolas ou fazendo-lhes perguntas que as levavam a raciocinar, a pensar. Isso fala para nós, meus irmãos, muitas coisas. Uma delas é que Deus quer o envolvimento da nossa mente, da nossa capacidade racional, porque foi Ele mesmo quem a criou. Se a nossa religiosidade se baseia apenas em emoções ou numa credulidade ingênua, desvinculada do nosso pensamento, alguma coisa está errada. Então, Jesus quer o envolvimento da nossa mente. E aqui eu digo para os irmãos que, meus irmãos, a escola bíblica dominical, os cultos doutrinários da igreja, por exemplo, existem para aprendermos juntos, para exercitarmos a nossa mente no aprendizado das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então, meu irmão, não ignore a escola bíblica dominical. Venha para que ela se torne cada vez melhor.
Não ignore os cultos doutrinários, assim como não deve ignorar também a leitura da Bíblia, o seu estudo bíblico pessoal. Então, uma parte importante é o ensino, né? E se Jesus ensinava, porque tinha pessoas para aprender. Nós precisamos ensinar e precisamos estar dispostos a aprender. O verso 22 diz assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus era reconhecida por todos. As pessoas estavam acostumadas com mestres que sabiam de cor as escrituras e sabiam recitá-las, mas era uma recitação mecânica. Não estavam eles acostumados com alguém em que a religião e a vida se mesclavam. A religião era de fato vivida, não apenas era algo aprendido, né, para ser recitado, mas era vivido. A autoridade de Jesus não era autoridade apenas de quem sabia, era autoridade de quem sabia, de quem tinha conhecimento, mas não era apenas de quem sabia, era de quem realmente cria naquilo que ele sabia e estava ensinando. E, meus irmãos, será que temos nós essa autoridade de quem crê, sente e vive aquilo que prega? É assim com você? A autoridade proveniente da fé e do conhecimento. Nós precisamos conhecer e nós precisamos crer, de fato, na palavra de Deus. Senão nós não vamos convencer ninguém, né? Senão nós não vamos ter nem condição de responder a alguém que vem até nós para questionar a razão da nossa fé. Preciso crer, sentir e viver a palavra de Deus. Agora os versos 23 a 28 dizem assim: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então vemos aí que Jesus confrontava os demônios que revelavam saber muito bem quem era Jesus. E a fama de Jesus se espalhava. É interessante isso, né? Os demônios, Jesus confrontava os demônios e eles demonstravam saber: bem sei quem és, o Santo de Deus. Será que nós sabemos de fato quem é Jesus? Versos 29 a 45, a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo.
E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então, nesses versos aí, nós podemos observar algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus curou a sogra de Pedro e muitos outros. Teve muito trabalho naquele dia. Foi um dia exaustivo. Mas, porém, entretanto, segundo, em meio a essas tantas atividades, Jesus ainda achava tempo para se dedicar à oração, cumprir o seu ministério. Depois de um dia cheio de trabalho, ele levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e saiu para um lugar para orar. Veja, meus irmãos, que exemplo para nós, né? Às vezes nós reclamamos: estamos cansados, não vamos fazer isso, não vamos orar, não vamos ler a Bíblia, não vamos estar na igreja, não vamos poder participar, porque eu estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro. Olha, Jesus nos dá aqui um grande exemplo, né? Em meio a tantas atividades, ele se dedicava à oração para cumprir o seu ministério. 3, meus irmãos, terceira coisa importante nesse texto, é que Jesus era sempre impulsionado pela compaixão que sentia pelas pessoas que sofriam. O leproso, sobre o qual lemos aí, era discriminado e ninguém se aproximava dele. Mas Jesus se aproximou e tocou-o sem qualquer discriminação. Tem alguma pessoa da qual você não tem coragem nem de se aproximar para poder falar de Jesus? Pensa nisso. 4. Jesus mandou que o leproso curado não divulgasse a sua cura e fosse ao sacerdote para que o sacerdote, atestasse a ausência de lepra nele. Olha, vai lá, o sacerdote vai te dar um atestado de que você realmente está curado e aí você pode voltar ao convívio da sociedade. Era a orientação judaica na época. O sacerdote fazia o papel de médico. O suspeito de estar com lepra devia ficar isolado, ser examinado até que o sacerdote desse o seu veredito declarando-o curado. Após as ofertas rituais que se deveriam fazer, então ele o liberava para o convívio social. E hoje a gente vê tanto movimento aí de cura, né? Nem sempre as pessoas são curadas de verdade. Às vezes são, às vezes não. Então, assim, as pessoas deveriam talvez ser enviadas aos médicos, né, para que se averiguasse a autenticidade de supostos milagres que a gente vê por aí, né? Para que ninguém seja enganado. Talvez seja essa uma boa ideia, né? E então temos muitas lições aí nesse texto para nós. Agora em Marcos 2, versos 1 a 12, nós vamos ver que a popularidade de Jesus vai crescendo. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Pois é, né? Só Deus é que pode. Eles estavam errados, não. Só que eles não sabiam que Jesus era Deus na pessoa do Filho. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então,
Aí a popularidade de Jesus já estava crescendo e as multidões o cercavam por onde fosse, né? A casa estava completamente cercada. E nesse contexto, então o paralítico é trazido até Jesus pelos seus amigos, solidários amigos, né? Que o desceram pelo telhado. E vendo a fé deles e visando a cura espiritual do paralítico, Jesus profere uma palavra de perdão dos seus pecados. Será que Jesus estaria, né? Alguns podem pensar assim, né? Que Jesus estaria mostrando a possibilidade e a paralisia daquele homem ser resultante dos seus pecados. Mas não tinha nada disso, né? Se alguém disser isso, está apenas fazendo alguma especulação. Não era nada disso. O que Jesus parece mostrar aqui é que mais do que sua cura física, aquele homem precisava ser liberto do seu pecado. Mais do que cura física, ele precisava ser liberto do seu pecado. E aqui eu volto a dizer o que disse um pouco antes, né? É bom abrir os olhos para não se dar o caso de que recebendo de Jesus bênçãos terrenas, não recebamos as bênçãos celestiais. O que mais precisamos é a libertação do nosso pecado. O que aquele homem mais precisava era isso, né? Os escribas então acusam Jesus de blasfêmia. Realmente, para quem não cria na divindade de Jesus, só restava achá-lo presunçoso e blasfemo. E não é este, meus irmãos, um argumento, né? Um argumento que a gente tem para combater a ideia que se propaga por aí de que Jesus foi um ser iluminado, de grandes virtudes morais, grandes virtudes espirituais, mas que não era Deus? É um argumento, porque ou ele era Deus, ou ele mentiu a respeito de si mesmo, porque as pessoas ali entenderam, e ele não voltou atrás no perdão do pecado daquele homem. Entenderam que ele estava se declarando Deus. Então, ou ele era Deus, de fato, ou ele mentiu a respeito de si mesmo, enganando as pessoas. E se ele mentiu a respeito de si mesmo, então, onde estariam as suas virtudes morais? Então, se ele não é Deus, ele não pode ter sido um ser iluminado de grandes virtudes morais e espirituais. Mas ele era Deus, próprio Deus na pessoa do Filho. Eu tenho ainda, meus irmãos, não está aí na nossa revista, mas algo, a gente já refletiu sobre esse texto aqui, né, na igreja, e uma reflexão sobre essa atitude dos amigos aí de levar o paralítico até Jesus, ainda que a intenção deles fosse apenas a cura física, né? E nós fizemos uma reflexão, 4 pontos, né? Sobre levar pessoas a Jesus. O que precisa haver quando nós labutamos nesse trabalho de levar pessoas a Jesus, pregar o Evangelho. Primeira coisa, exemplo daqueles amigos do paralítico, é unidade de propósito. Eles tinham unidade de propósito. Eram 4. Um, certamente, em cada canto da cama, né? E todos numa mesma direção. Isso mostra para nós unidade de propósito. Estavam indo para o mesmo lugar. A igreja precisa ter unidade de propósito. A igreja faz muitas coisas, muitas coisas. A igreja faz evangelismo, a igreja faz festa, a igreja faz ação social, a igreja faz muitas atividades. Mas tudo isso tem que estar unido em um propósito, que é o propósito de conduzir pessoas a Jesus. Outra coisa aí que os amigos do paralítico são exemplo para nós é exemplo de perseverança. Aí eles tiveram dificuldades, né? Há uma grande multidão, tiveram que subir no telhado, fazer um buraco, mas eles foram até o fim, foram perseverantes. Terceira coisa é a fé. Se eles não crescem, eles tinham fé. Se eles não crescem que Jesus podia curá-los, também estava vendo, né, Jesus curar tantas pessoas, como não ter fé? Eles tinham fé. É preciso ter fé. Se eles não tivessem fé, não teriam ido até o final. Nós, para levarmos pessoas a Jesus, precisamos ter fé, crer que Jesus pode, de fato, salvar estas pessoas. Se cremos, vamos pregar o Evangelho. E, em quarto lugar, né, desejo de ver o resultado. Certamente que aqueles amigos levaram o seu amigo paralítico desejoso de vê-lo sair dali curado.
Nós, quando pregamos o Evangelho, precisamos desejar ver as pessoas se convertendo. E aí, então, a gente precisa orar, dobrar os nossos joelhos e orar, chorar diante de Deus pela conversão das pessoas, especialmente a conversão dos nossos familiares. Então, unidade de propósito, perseverança, fé e desejo de ver o resultado. A popularidade de Jesus vai crescendo aí, né? E ele vai se revelando para as pessoas progressivamente, né? Vai mostrando quem ele era e o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Então nós vimos nesse estudo o começo do ministério de Jesus na Galileia. Galileia foi onde ele passou o maior tempo da sua vida. Na Galileia está o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, que foi o cenário de muitos acontecimentos da vida ministerial de Jesus. Lembra que nós estamos falando da vida e do ministério de Jesus nos evangelhos. E muitos acontecimentos da sua vida ministerial foi ali nesse cenário, cenário da Galileia. Ali ele proferiu o Sermão do Monte e muitos outros ensinos. Ali estão cidades como Cafarnaum, Nazaré, Caná, Betsaida, Naim, onde fatos importantes aconteceram. Então Jesus começou o seu ministério dizendo que o reino de Deus havia chegado. A sua vida, acompanhada de todos os seus sinais e também do seu ensino, atestava isto que ele estava pregando, que o reino de Deus havia chegado. Com ele, o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus continua chegando e o reino de Deus finalmente será consumado lá no dia final. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que o Espírito de Deus possa continuar falando ao nosso coração através da vida e do ministério de Jesus, que ficou registrado para nós nos evangelhos. E aqui, né, o ministério galileu de Jesus, o estabelecimento do reino, né? Jesus vem aqui anunciando o estabelecimento do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.